Olá, meu nome é Fernanda Moraes, sou fisioterapeuta pélvica e hoje nós vamos falar sobre os recursos utilizados dentro da fisioterapia pélvica como tratamento. Primeiro, a gente precisa entender que a fisioterapia pélvica não é diferente das outras áreas da fisioterapia e o tratamento a gente vai usar ali dependendo da avaliação. Dessa forma, se o paciente tem fraqueza, a gente fortalece. Se ele tem dor, a gente faz analgesia. Se tem alteração de sensibilidade, então a gente usa estímulos. E se ele tem dor, ponto gatilho, nódulos, a gente faz a liberação dessa musculatura e desses pontos de dor. Pensando nesse raciocínio, a gente utiliza os mesmos recursos da fisioterapia convencional e tradicional dentro da fisioterapia pélvica. E às vezes esse instrumento pode ter alguma modificação, alguma diferença da fisio convencional, mas o raciocínio sempre vai ser o mesmo. O que usamos então na liberação miofascial? Os instrumentos que a gente mais utiliza na fisioterapia convencional são as ventosas, massageadores, técnicas de agulhamento, gancho ou até mesmo a liberação de forma manual. E na fisioterapia pélvica a gente utiliza esses mesmos instrumentos, porém com algumas adaptações. Por questões de biossegurança, a gente precisa se resguardar e resguardar o paciente, né? Então, para aplicar essa técnica, a gente tem que pensar em biossegurança. E uma forma de realizar é utilizando ali preservativos femininos ou masculinos e também as luvas descartáveis. Dessa forma, a gente precisa que haja uma barreira entre a vulva e o aparelho. Uma forma que a gente pode utilizar é com a camisinha, a gente corta ela em cima e corta ela na parte de baixo e corta ela aqui no meio, para ela deixar de ser esse túnel e ser uma barreira, ser um quadrado, um retângulo ali que a gente possa então utilizar. A melhor utilização na prática clínica, para mim, fica mais fácil usar a camisinha feminina, mas basicamente a gente vai usar ela como uma barreira na vulva para que a gente use os nossos aparelhos com mais segurança. Uma forma da gente usar, por exemplo, a ventosa é utilizando essa barreira e utilizando a ventosa por cima dessa barreira entre a vulva da paciente. Nós vamos utilizar esses recursos tanto no exterior dessa vulva quanto no interior, sendo então, por exemplo, a ventosa usada da forma externa. A gente pode usar ela de forma estática ou de deslizamento, sempre respeitando as regras de biossegurança. O agulhamento a seco, por exemplo, é uma técnica muito eficaz que a gente também usa na parte externa da vulva. Então, é a agulha que a gente usa ali tanto para o agulhamento a seco quanto a mesma agulha que a gente usa na acupuntura. E a gente vai estimular locais como o centro tendíneo do períneo ou nas laterais aqui, nos grandes lábios. Outra forma de estimular o assoalho pélvico de forma indireta é relaxando musculaturas que trabalham em conjunto com o assoalho pélvico, como os glúteos, abdômen e a parte também de lombar e interno de coxa. Quando a gente pensa em pistola de liberação ou massageadores, a gente pode usar o peridel ou até vibradores comuns. E a gente usa ele com preservativo, caso esse aparelho seja da clínica. Se a paciente optar por ter seu próprio aparelho, a gente utiliza o dela. Mas o peridel, por exemplo, ele tem várias ponteiras e a gente utiliza ele para massagear essa vulva de forma externa e no início ali do ósseo vaginal. Já os cones vaginais são instrumentos que possuem pesos dentro e a gente utiliza tanto para fortalecimento muscular quanto para consciência muscular de assoalho pélvico. Cada peso desse tem uma gramatura e a gente utiliza diferentes gramaturas para aumentar a carga desses exercícios. Os cones vaginais, eles podem ser usados de forma ativa, passiva ou assistida. Sendo a passiva, a paciente utiliza o cone sem nenhum comando de contração, insere o cone na vulva, né, dentro da vagina, utiliza ele sem calcinha e vai fazer pelo menos por um determinado período, né, as atividades de vida dela diária, sem a necessidade de retirar esse cone.
Já quando a gente usa de forma ativa, a gente faz os testes para saber qual cone é a melhor carga para ela e a gente pede para essa paciente fazer exercícios com esse cone inserido, pedindo para que ela não derrube os cones, tá? Lembrando que esses exercícios precisam ser utilizados, precisam ser feitos, né, sem o uso da calcinha. E aí a minha paciente, eu posso simular queixas com essa minha paciente, como por exemplo, se ela costuma perder urina ao tossir, eu posso pedir para ela simular uma tosse em pé com o cone inserido na vulva, não deixando esse cone cair. Quando a gente utiliza ele, uma outra técnica que a gente costuma utilizar é o cabo de guerra. Então, como ela funciona? A gente introduz o cone e vai dando comandos para essa paciente de que ela não pode deixar esse cone cair, não pode deixar esse cone sair. Então eu puxo e falo, não deixa eu tirar esse cone, não deixa eu puxar esse cone. E ela tem que fazer contrações nesse assoalho pélvico para não deixar esse cone sair da vagina dela. Já os dilatadores vaginais são instrumentos para auxiliar ali na dor e nas alterações de sensibilidade e atenção no canal vaginal. Isso pode acontecer por conta de determinadas patologias, como vaginismo, dor na relação sexual, ou até mesmo durante o tratamento do câncer de colo de útero ou os cânceres pélvicos, que a paciente pode apresentar um sintoma que a gente chama de estenose vaginal, que é o fechamento desse canal vaginal. A eletroestimulação, a gente tem 3 tipos básicos, o TENS, o FACE e a neuromodulação. O TENS, ele tem um efeito analgésico e também para fazer ali estímulos sensoriais. E ele pode ser usado tanto de forma endovaginal, endoanal ou de forma externa. Já o FACE tem o intuito de promover contrações musculares, né? Assim, quando as pacientes têm o AFA, né, tem essa avaliação de força, essa avaliação funcional menor que 3. Essas pacientes têm a necessidade de um auxílio para ativar o assoalho pélvico, por isso elas necessitam do FACE. Já a neuromodulação é uma terapia que é usada para deixar a bexiga com contrações mais basais. Então são bexigas que são mais sensíveis ou hipossensíveis e a gente usa essa estimulação para ela poder ficar de forma mais basal e contrair no momento e do jeito correto. Ela também pode ser usada de forma endovaginal, que é dentro da vagina, endoanal ou de forma parasacral ou intibial anterior. Já o biofeedback é uma ferramenta que é muito usada na avaliação e no treinamento do assoalho pélvico, e ele vai funcionar como uma resposta a partir de um estímulo, podendo ser uma resposta à contração muscular. Essa resposta pode ser um aviso sonoro, uma luz ou um gráfico que sobe, uma vibração. Na prática, usamos esse recurso para que o paciente visualize a contração muscular do assoalho pélvico. Existem ali 2 tipos básicos de biofeedback. O manométrico, que utiliza a pressão para captar essa contração do assoalho pélvico, e também o eletromiográfico, que já vai pegar a atividade elétrica do assoalho pélvico. Uma forma barata da gente usar um biofeedback é o biofeedback através do espelho. Então a paciente ela utiliza o espelho para visualizar essa contração do assoalho pélvico durante os exercícios. O laser de baixa potência ele tem sido muito estudado e utilizado em várias aplicações clínicas, incluindo o tratamento de dor e de sensibilidade aumentada na vulva. A luz que é emitida pelo laser vai penetrar esses tecidos e estimular processos bioquímicos celulares, promovendo a regeneração dos tecidos, alívio de sintomas. Os benefícios potenciais da laser terapia de baixa potência na região vulvar incluem redução da dor, melhora da circulação sanguínea, redução da inflamação e estímulo de cicatrização nos tecidos. Existem 2 tipos de laser de baixa potência que são usados dentro da fisioterapia, o vermelho e o infravermelho, e ele pode ser aplicado em condições como vulvodynia, que é caracterizado pela dor crônica, sensibilidade na região vulvar. A diferença entre o laser vermelho e o laser infravermelho está principalmente relacionada ao comprimento de onda que é emitido por cada um deles. E essa diferença de comprimento de onda vai influenciar nas propriedades e efeitos terapêuticos do laser de baixa potência.
Nesse caso, o laser vermelho geralmente ele emite uma luz de comprimento de onda entre 630 e 700 nanômetros, o que corresponde a uma faixa visível do espectro eletromagnético. Esse tipo de laser é frequentemente usado em terapias para estimular a cicatrização de feridas, reduzir inflamação e alívio de dor. E ele é absorvido de forma mais superficial nesses tecidos, atuando principalmente na camada mais externa da pele. Já por outro lado, o laser de baixa potência infravermelho emite uma luz de comprimento de onda entre 800 e 100 nanômetros, que está além do espectro visível ali, então ele acaba sendo invisível a olho nu. Esse tipo de laser tem maior capacidade de penetração nos tecidos, atingindo camadas mais profundas e tem várias aplicações terapêuticas. Então ele vai estimular a regeneração celular, melhora da circulação sanguínea, aliviar a dor, só que em áreas mais profundas do corpo, como músculos, articulações e tecidos mais densos. Esse aquecimento ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo e relaxar a musculatura e melhorar ali a elasticidade desse tecido. Ele pode ser usado também como analgésico, já que o ultrassom ele tem efeitos analgésicos, ajudando ali a aliviar a dor associada a condições como dor pélvica crônica ou alguma disfunção mesmo muscular. Outra forma de utilizar é para redução da inflamação, porque o ultrassom terapêutico ele pode auxiliar, na redução da inflamação na região do assoalho pélvico, promovendo cicatrização e melhora do próprio tecido.